Bem-vindas e bem-vindos ao Pod Vegan, o podcast da Vegan Health que fala sobre saúde, beleza e bem-estar. E hoje a gente tá aqui com uma mulher poderosíssima e que tem um monte de dica para deixar a gente cada vez mais bonita e mais enxuta, por mais que a gente esteja envelhecendo. Mas antes de eu apresentá-la, eu quero perguntar para você se você já se inscreveu aqui no canal. Se não, gente, aproveita, tá na hora, né? Ajuda a gente a crescer também, compartilhando com as pessoas que possam ter interesses em beleza, saúde, bem-estar e um monte de informação super útil para o nosso dia a dia. Bem-vinda, doutora Alessandra. Obrigada. É um prazer receber você aqui hoje. Obrigada. Antes da gente te fazer a pergunta que não quer calar, fala pra gente um pouquinho sobre a sua área de atuação. Bom, eu sou fonoaudióloga, estou formada já há 27 anos, mais ou menos, sempre atuei na área clínica. E de uns anos para cá eu venho fazendo uma atuação dentro da prática clínica, mas mais voltada para a parte da beleza, da estética. É uma área, não é nova, tá? Mas assim, está sendo divulgada agora, antes não era muito falada, muito conhecida. E é muito bacana, que se chama fonoaudiologia estética. Ah, então já respondeu a nossa perguntinha que não quer calar. Fonoaudiologia e beleza pode, então? Pode. Tem tudo a ver? Tudo a ver. Conta pra gente um pouquinho, então, como que isso funciona. Então, na verdade, a gente descobriu, né, através de todos os estudos da motricidade orofacial, que dependendo do uso que a gente faz de todos os músculos de cabeça e pescoço, porque cabeça e pescoço é como se fosse uma coisa só. Todo mundo aqui conversa com todo mundo, tá? Então, se você tem uma desarmonia, por exemplo, na respiração, muito provavelmente você vai ter um problema na fala, na sua alimentação. Então, aqui todo mundo conversa com todo mundo. Então, a harmonia e a adequação das habilidades de cabeça e pescoço são super importantes. Então, elas têm que estar num padrão linear, tá? Para poder as coisas acontecerem de forma natural e tranquilas, né? E aí o que acontece? Dependendo do uso que você faz dessa musculatura toda de cabeça e pescoço e das funções que a gente tem, a respiração, a mastigação, a deglutição, né, que é a hora que a gente engole, a própria sucção, a própria fala, dependendo do uso que você faz com toda essa musculatura e essas funções, você pode envelhecer com mais qualidade de vida, né? E pode também prolongar esse envelhecimento. É claro que todas vamos envelhecer, né? Mas que a gente possa envelhecer com um pouco mais de qualidade de vida, com um pouco mais de saúde e sem tratamentos invasivos e não tão benéficos, né? Então, a gente pode envelhecer mais bonita. A gente pode envelhecer mais bonita de uma forma mais natural, inclusive. Conta pra gente como que isso funciona, então. Como que acontece, o que essa desarmonia provoca no nosso rosto que pode fazer com que a gente envelheça mais rápido ou aparenta estar mais velha? Então, primeira coisa são as expressões faciais, né? Tem gente que é muito expressiva, né? Não que você não possa ser para todo mundo ficar com o mesmo rosto, mas assim, tem que tomar cuidado, né? Tem gente que fala, por exemplo, eu falo muito com as mãos e eu desenvolvi essa técnica porque eu era extremamente expressiva depois que eu fiz a minha pós nessa parte estética. Por quê? Porque dependendo do uso que você faz, né? As expressões que você faz, então tem gente que fica o tempo inteiro assim, não quer usar o óculos e aí fica, né, pegando o celular e tendo problemas com o celular. Enfim, dependendo do jeito que você tem essa expressão toda facial, as expressões faciais, você vai vincando toda a sua musculatura facial. E de pescoço também, né? Tem gente que fica o tempo inteiro com o celular assim abaixado, então essa papada vai ficando cada vez mais proeminente, tá? Então tem alguns cuidados que a gente precisa ter e saber para poder não fazer, né? Não fazer uso de determinados gestos para que a gente consiga envelhecer aí mais bonita e mais naturalmente. Outra coisa que é super importante, que eu sempre falo, é que assim, a alimentação, ela tá totalmente atrelada à sua musculatura, né? E à sua fala. Então, quem não come corretamente, e vamos deixar claro aqui que não é a função nutricional, né? Mas é o como comer, como se alimentar. Quem não faz isso de uma forma adequada, envelhece mais rápido e provavelmente vai ter algum tipo de problema de comunicação, né? Vai tropeçar nas palavras, vai ter uma velocidade de fala extremamente acelerada ou muito lenta, vai falar e vai tropeçar nas palavras. Então, é muito importante saber dessa ligação da alimentação
com a fala e com a contribuição para a beleza, né? Para a parte estética da gente, em termos de cabeça e pescoço, eu tô falando, tá? Então, assim, a gente tem vários exercícios, várias manobras, várias coisas que a gente pode colocar no nosso dia a dia, inclusive nos cuidados básicos diários de skincare, né? Como é que você passa um creme, como é que você se coloca na frente do espelho. Então, tem gente que fica muito perto do espelho e aí isso também dá um reflexo, não é bacana. Então, tem algumas dicas que a gente depois vai dando e que são interessantes para a gente eliminar vícios, porque na verdade são vícios, né? Que a gente vai desenvolvendo ao longo do tempo e aí a gente consegue eliminar, fazer uma troca, na verdade, né? Tirar o vício e colocar uma forma adequada de manter uma musculatura um pouco mais íntegra e mais fortalecida. Então, você trocou a sua expressão facial pela sua expressão de gesticular. Exatamente. Ah, entendi. Então, para não ficar franzindo tanto, nem tão rabugenta, Exatamente. você prefere usar as mãos. Essa foi uma técnica que eu Sim, desenvolvi, claro, e cada né? um, Exatamente. Busca cada um encontra sua, um. Eu não sou mas de, é eu não tenho, interessante. tá aí, talvez não desenvolvi, mas eu acho que vai nessa linha. Eu não tenho muito eu não sou muito de franzir a testa e nem de fazer assim, o rabugento, mas eu vejo isso no meu marido, porque ele franze demais. Se ele tá Aí. preocupado, ele franze, se ele tá feliz, ele franze, se ele tá lendo, ele franze. Eu falo, meu Deus, e aí a gente começa a observar, né? E a Porque gente pessoa começa faz olhar. isso de uma forma muito natural. Ela não se dá conta que ela está fazendo isso. Mas ela fazendo isso, ela vai cada vez mais se prejudicando, né? Depois a gente vai Ficando com mais conversar. rugas. Ficando com mais rugas, exatamente. Né? As E que a mais gente faz- cedo ainda. E mais cedo. E mais cedo. Ah, muito bem. Então vamos usar mais as mãos, né? Vamos ter mais expressões gesticulares e menos faciais. Exatamente. Ah, tá. E então conta pra gente um pouquinho como que funciona essa musculatura. Por exemplo, você estava falando da língua, então quer dizer que se a gente come e a forma da gente comer pode influenciar nesse código de barras daqui? Pode. Eu trouxe uma coisa aqui que eu vou mostrar para vocês. Sobre a musculatura de face. Tá dando para ver? Opa, acho que eu tenho que vir mais para cá, né? Aí. Então, olha que interessante, né? Esses são os músculos que a gente tem no rosto e no pescoço, tá? E os músculos, eles têm as suas fibras, que a gente chama de fibras musculares. E o que acontece? Quando a gente enruga no sentido contrário ao sentido dessas fibras. Então, por exemplo, olha as fibras da testa. Tá vendo que elas são nesse sentido aqui, ó, certo? As fibras musculares. Só que quando a gente enruga nesse sentido. A mesma coisa aqui na boca, no orbicular do lábio, tá vendo? Ai, gente, eu sou péssima pra fazer essas coisas. Aí. Aqui, tá vendo? Então, a fibra muscular tá nesse sentido. Só que quando a gente enruga nesse sentido que é o nosso código de barras. Então, para que isso é importante? Para quando a gente for fazer o nosso skincare, os nossos cuidados de manhã, à noite, e mesmo a forma de se alimentar e tudo mais, para a gente ficar atento e saber que a gente sempre vai enrugar no sentido oposto ao sentido das fibras musculares. Mas por quê? Porque você tem a fibra. A hora que você faz esse trabalho disso aqui, você faz um trabalho contrário. A força muscular é contrária ao nascimento das fibras musculares. Então, é por isso que quando enruga no sentido contrário. Porque a força é contrária, tá? Entendi. Então isso é super importante, assim, de saber para a gente prestar atenção, principalmente quem é muito expressiva. Né, que fica o tempo inteiro ali fazendo expressões faciais e que são desnecessárias. A gente pode se fazer entender de outra forma. Então, sorrir também muito não é bom, né? É bom, mas você também tem que saber sorrir, entendeu? Porque tem gente que sorri e enruga aqui. Exatamente. Então, você tem que ter um sorriso mais tem que ser Miss, meu Deus. Uma coisa mais, sabe, assim, é aquela coisa do exagero. Nem tudo que é muito bom vale a pena e nem tudo que é muito ruim também vale a pena, né? Então, a questão do meio termo aí vale ser considerada. Entendi. E aí, falando sobre as funções, eu trouxe uma outra pecinha, vamos ver se eu vou me dar bem com ela. Eu trouxe uma outra peça que eu acho que é bem bacana. Dá para ver? Então aqui é a nossa musculatura por parte de dentro, né? Interna, que a gente chama de intraoral. Então, essa daqui é a língua. Olha o tamanho da língua, olha o que ela ocupa dentro da boca. Parece que não, mas a língua é um músculo enorme. Ela começa aqui
e ela vem até aqui, é super grande, tá? Então, ela é super importante, esse músculo, é super importante na alimentação e na respiração. Então, por exemplo, quem respira de boca aberta, né? Que fica respirando, tem a respiração bucal, ou então fica muito ofegante, ou quem tem apneia, por exemplo, tá? Então, isso atrapalha a respiração e automaticamente vai atrapalhar o posicionamento da língua. A hora que essa língua fica mal posicionada, você se alimenta mal, porque o que que acontece? Quando a língua está mal posicionada, a tendência dela é ficar mais flácida, e aí o que que ela faz? Ela cai. Então a pessoa fica o tempo inteiro com a língua aqui embaixo. E aí o que que acontece? Essa língua cai e automaticamente ela vem para frente. Então a hora que você vai engolir, por exemplo, ao invés da língua fazer o trabalho dela, que é fazer o quê? A língua tem que pegar esse alimento que foi mastigado, que foi triturado, aí ela junta com a saliva, que ela forma o bolo alimentar que a gente chama, e a gente tem que engolir. A gente tem que fazer o quê? A gente tem que levar esse bolo alimentar para trás. Quando essa língua fica mal posicionada e muito flácida, ela faz isso aqui, ó. Então, a hora que você vai engolir, essa língua vem para frente e sem contar a pressão que você faz aqui. Então, imagina, ao longo do tempo, o que que você vai fazendo de malefício para sua musculatura? Num simples ato de engolir. A gente só não pode esquecer que a gente engole, em média, a gente deglute em média 2.000 vezes por dia. Todos os dias. Já tô aqui olhando, né? Então, imagina... Como isso é minha língua. Então... E como a gente engole. É por isso então, que quando a gente fala... engole errado, a gente engole e a língua vem para frente? Exatamente. A grande maioria das pessoas faz isso. Aqui é uma falta de informação, mas a grande maioria das pessoas, quando engole, a língua vem para frente. Ela não faz... Porque a língua ela pode ou subir ou descer. É o único movimento que a língua pode fazer. Os únicos movimentos que a língua pode fazer. Ou ela eleva ou ela baixa. Ela não pode vir para frente em hipótese nenhuma. E outra coisa, língua e dente não são amiguinhos. Então, quanto mais longe eles estiverem, melhor. Sim, porque senão a língua faz o quê? Ela desestrutura toda a arcada dentária. Por isso que muita gente usa aparelho ortodôntico. Por isso que muita gente, tanto tradicional quanto esses novos que estão aí, né? Não vou falar marcas, mas que são transparentes. Por conta disso. Porque a língua fica mal posicionada, essa língua vem para frente, e aí o que que acontece? O dente é osso. Ele é muito mais forte do que a língua. Só que a língua vai fazendo esse trabalho... 2.000 vezes por dia. 2.000 vezes, entendeu? Ali, insistentemente. Não adianta, vai ter uma hora que ela vai abrir essa mordida, ou ela vai espaçar os dentes. Não tem jeito. E aí não adianta também você colocar o aparelho se você não fizer um trabalho de reeducação dessa postura de língua. Um trabalho muscular. Então, geralmente, a fonoaudiologia também anda junto com a ortodontia. Porque um depende do outro. Enquanto a pessoa está ali com o aparelho, ele está fazendo uma contenção. A hora que você tira, se você não reeducou essa língua e não posturou ela da forma correta, ela vai vir para frente de novo. É hábito. Entendeu? E então, aí a língua caída, a gente fica com papada. A gente fica com papada, a gente fica com ruga de orbicular de lábio. E a gente vai fazendo isso constantemente. Então, por isso que tem essa relação entre a fonoaudiologia... Isso é uma das coisas, né? Tem outras inúmeras que estão envolvidas. Mas por isso que a gente fala que tem essa relação entre a fonoaudiologia e a beleza. Porque você é responsável pela forma como você usa toda essa sua musculatura e todas as suas funções. E você faz isso todos os dias, inúmeras vezes por dia. Né? Então, vai ter uma hora que a musculatura vai te cobrar. Né? E aí você fica mais feia. Aí a boca cai... Isso. Deixa eu te perguntar, essa questão da língua, do músculo que é a língua, ele influencia na questão do bruxismo também? Ou ele não tem a ver? Não. A língua em si não influencia no bruxismo. Mas, por exemplo, a dificuldade da respiração pode influenciar e pode vir a dar um bruxismo. E aí você tem o apertamento. Aí é diferente. Você tem um apertamento e aí você tensiona toda essa parte ou você faz, né, o movimento... do bruxismo, mas aí você atrapalha a parte, por exemplo, de mandíbula. Então, tem gente que fica com a mandíbula mais para frente, por exemplo, ou mais para trás. Mas aí não tem a ver com o posicionamento da língua em si, a não ser que a pessoa tenha um problema respiratório associado. Aí sim. Mas se for só o problema do bruxismo, não. Mas, de qualquer maneira, vai atrapalhar, por exemplo, o movimento da mandíbula. Então, essa mandíbula pode vir um pouco mais para frente ou ela pode ficar um pouco mais retraída. E como que tem a ver o engasgar com essa parte da língua? Justamente por conta disso. Por que as pessoas engasgam? Primeiro porque engolem da maneira correta, porque a hora que eu vou engolir, a maneira correta essa língua ela tem... Ai, meu Deus,
Vamos lá de novo. Essa língua, ela tem que subir para cá. Essa língua tem que subir e vir para trás. Então, a língua sobe e vai para trás. Por quê? Porque tem até uma lógica nisso, para a gente poder engolir. Certo? Essa língua tem que ir para trás. Por quê? Porque ela tem que levar o alimento para trás, para o alimento descer e fazer o caminho dele normal. Quando você tem um problema que a língua não faz isso, que a língua faz o caminho contrário, você está... Como é que eu vou te explicar? Você está projetando essa língua. Entendeu? Entendi, mas aí você engasga? Você engasga, por quê? Porque entra o ar junto e aí você não tem a força muscular. Porque a hora que a gente engole, a gente tem um negócio que chama-se disparo do reflexo de deglutição. Assim... Autômato. E é rapidíssimo. Então, a hora que eu vou engolir, é muito rápido. Se a minha língua não estiver lá em cima e não vir para trás, a chance de eu engasgar é muito grande. Por quê? Porque essa musculatura, ela tá molenga aqui, ela vem para frente e aí você engasga, porque você não tem a força para poder levar esse alimento com a língua para trás. Então, esse dorso de língua aqui, ele tá molengo. Então, a chance de você engasgar é muito grande. Por quê? Porque quando a gente vai engolir, o alimento ele desce por um lugar certinho, que se chama faringe. Quando a gente engasga, esse alimento ele saiu da faringe por conta da pouca força de língua que a gente tem e da demora do reflexo, do disparo do reflexo. Então, ao invés dele descer pela faringe, parte do alimento vai descer pela laringe, que é onde vai descer até os pulmões, então é por isso que a gente engasga. E o engasgo, na verdade, lógico que ele não é bacana, mas ele é um mecanismo de defesa. Então, às vezes a gente engasga e tosse, tosse. A gente tosse que é para ter o mecanismo de defesa para esse alimento voltar para o caminho correto. Deu para entender? Entendi. Tem a ver com a respiração também. Então, totalmente. Tanto com a forma de engolir quanto a respiração. A forma de respirar, sim. Principalmente quem respira pela boca tem muito problema de engasgos, de refluxo. Né? Tem problemas gastrointestinais por conta disso. Porque esse alimento vai e volta, né? A gente toma muito cuidado quando a gente trabalha, por exemplo, com um paciente neurológico, né? Então, por exemplo, quem sofreu um AVC, ou então mesmo quem está com uma doença degenerativa, tipo Alzheimer, o Parkinson, por conta disso. Porque se o paciente começa a ter quadros de engasgos recorrentes, e aí tem dificuldades de deglutição, que a gente chama de disfagia, que é uma dificuldade na deglutição, o que acontece? Ele começa a ter engasgo constantemente, esse alimento vai para o pulmão, que a gente chama de ele aspirou o alimento, esse alimento vai para o pulmão e isso tem risco até de óbito. Então, é super importante essa questão muscular, assim, de cabeça e pescoço mesmo. Essa parte do fortalecimento, do uso que você faz dessa musculatura e de todas essas funções. E não adianta, uma coisa está totalmente atrelada à outra. Se você respira errado, muito provavelmente você vai ter uma complicação, né? Uma consequência dessa respiração oral, por exemplo. Porque o ideal é que a gente respire pelo nariz. Mas tem muita gente que respira pela boca e acha que está tudo bem, né? E não acostuma, né? Acostuma. E às vezes nem sabe, né? Nem tem a informação correta. Por exemplo, né, isso que eu falei da língua. A maioria das pessoas não sabe. Outra coisa que é importante, a mastigação. O processo mastigatório é super importante. Tem gente que engole a comida, né? Tem gente que não mastiga. E tem gente que mastiga e mastiga errado. Porque a gente tem que mastigar com os dentes lá de trás, não com os daqui da frente. E tem gente que mastiga aqui, ó. Então, na hora que você vai mastigando aqui, pensa um monte de ruguinha que você vai fazendo ao longo do tempo. Porque você está tensionando essa parte, né? Nossa, eu vou prestar atenção para onde que eu mastigo. Mas tem mesmo. Nem sei. Tem que prestar. Mas a grande maioria das pessoas não sabe. É claro, que são coisas que a gente... São coisas tão naturais vitais, que a gente faz. Exatamente. Que você fala, onde que eu estou mastigando? Você está mastigando na boca. Qual o local na boca? Mas é por aí mesmo, Lívia. As pessoas não têm ideia. E não têm a informação. Né? É uma pena, porque se isso fosse mais divulgado, mais informado, nossa, a gente minimizaria muitos problemas, por exemplo, né? Tem a questão toda da beleza que a gente está conversando aqui, mas a gente minimizaria problemas mesmo, de engasgos, né? Tem gente que vai para... Como é que chama? Vai para o hospital por conta disso. Meu marido engasga demais. Olha aí, tá vendo? Nossa, é impressionante como o Marcelo engasga. E às vezes, é uma coisa impressionante. Eu acho que tem muito a ver também com a respiração. Talvez a apneia.
Você tá me Pode falando? ser, Porque às pode vezes à ser. noite ele acorda que ele engasgou. Aí. Antes, eu achava, eu falei assim, nossa, tá tendo infarto, tá tendo alguma coisa. Eu E acordava você apavorada. sabe que é perigoso, porque pode engasgar, inclusive, com a saliva, né? Mas é com a saliva Simplesmente mesmo. saliva. Você não É. precisa nem do alimento. A saliva já é o suficiente para você engasgar. Exatamente, porque Principalmente para quem tem apneia. Talvez seja Porque o caso, você porque tem uma parada, inclusive, ele né? tá dormindo e do nada ele acorda engasgado. Antes eu ficava... Nossa, eu perdi a noite, porque eu acordava apavorada. Eu falei, tá morrendo, né? E aí o susto que você leva é tão grande que até você baixa a adrenalina e voltar a dormir. Sim, já lá tá se na hora foi. de acordar. Já tá na hora de acordar, exato. Hoje não, acho que ele engasga tanto que eu já tô até acostumada. No Mas- dia que não for um engasgo, ai, Deus me livre. Ai, não. Mas é um problema, vale a pena dar uma investigada mesmo. Né? Tem aquele exame polissonografia. Sim. Então, vale a pena, que ali também você já consegue ver todos os picos do sono, para ver em que momento isso acontece ou não. E é assim, o que é bacana, né, nessa parte da fonoaudiologia e da beleza? Por mais que todo mundo, claro, hoje em dia é muito imediatista, né, e quer resultado para ontem, né? Por isso que os tratamentos invasivos, eles acabam sendo mais procurados, não vou dizer mais queridos, mas mais procurados por conta disso, né? Porque você vai, faz uma aplicação, pronto, você saiu dali, você tá, né, com a musculatura paralisada, pronta. Pronta pra ir pra festa. Exatamente. Só que ao longo do tempo, isso vai te trazer algum tipo de prejuízo, né? Porque primeiro que você está colocando uma toxina, o próprio nome já diz, né? É uma toxina que você está colocando ali dentro. E segundo que ao longo do tempo, você vai paralisando tanto essas fibras musculares que daqui a pouco você não tem expressão. A hora que você quiser rir, você não vai conseguir rir. Né? Ou então Que é o vai que ser uma acontece, risada né? completamente Ou então, inexpressiva ou então também. você está constantemente rindo, né? Porque tem Exatamente. gente que você olha, ela tá rindo de Ela boca tá fechada. rindo, sim. Ela está constantemente rindo. Exatamente, né? Mas depois que a gente já teve esses vincos, tem jeito de melhorar? Claro. Ou daí minha filha esquece? Não, claro que tem. É você trabalhar mesmo a musculatura. Eu falo que a musculatura de cabeça e pescoço é a mesma coisa que musculatura do corpo. Você não vai para academia? Você não tem um cuidado com o seu corpo? Você não vai para esteira? Você não faz isso geralmente todos os dias, ou pelo menos 6 dias da semana? O cuidado com o rosto é exatamente a mesma coisa. A gente não pode esquecer que o processo de envelhecimento começa a partir dos 25 anos. 25, gente. Exatamente. 25. Eu já tô na metade. Ai, que Então, triste. 25 anos você já começa a perder vitamina, né? Você já começa a perder colágeno. Então, imagina, se você começa... E outra, a gente pode também pensar numa questão preventiva. Então, desses exercícios, dessas manobras todas, como uma questão preventiva. Vamos envelhecer? Vamos todas, que bom, né? Só que assim, que a gente consiga prolongar um pouquinho mais, né? Porque tem gente que tem 50 anos e tá super bem. E tem gente que tem 50 anos e não tá, né? E hoje em dia, 50 anos é uma idade muito bacana, em que a gente consegue... Exatamente, jovem. Onde a gente consegue fazer uma série de coisas, né? Então, você pode fazer tanto a parte da reabilitação, já tenho vincos, consigo melhorar? Claro, lógico que não é da noite para o dia, é um processo, né? Mas você consegue. E outra coisa que é bacana, que, por exemplo, a partir do momento que a pessoa entende o que ela pode e o que ela não pode fazer, né? Então, assim, eu aprendi com a fonoaudióloga que eu não posso mais colocar a língua aqui, que a língua e o dente não são colegas, então, eu começo a ter essa consciência e a me manipular, né? A me manipular não, a me policiar e não fazer determinadas coisas e trocar hábitos, né? Fazer uma readequação, a partir do momento que você faz isso, pronto. Isso você leva para sua vida. Você não vai ter uma regressão, né? Sim, porque você aprende, exatamente, pratica você e aí aprende. fica. Então você não vai ficar dependente disso, né? Porque antes, por exemplo, os processos invasivos eram anuais, agora é de 3 em 3 meses, de 2 em 2 meses. Não, então, e tem pessoas que não, em um às vezes não ano, tá você durando. de repente você coloca 10 vezes. Você faz o procedimento 10 vezes durante o ano, por exemplo. Então, é muita coisa, sabe? No primeiro ano fica bacana, no segundo também. Depois do 5º, do 10º ano, você vai... começa a mudar a fisionomia, a expressão, tudo muda, né? Muda É claro sim. que já muda pelo fato da gente estar envelhecendo. Sim. Mas muda de uma forma que eu falo assim... Negativa, Não, e né? parece que é um boneco, né? Você vai ficando de um jeito assim que... E sem contar que todo mundo vai ficando com as mesmas expressões, né? É complicado, isso parece uma produção em série, sei lá. Eu acho isso meio delicado. Sim, é verdade, mas porque, por exemplo, um tempo atrás pensei em fazer boca porque eu tenho um lado da boca mais caído que o outro. É claro, a gente vai envelhecendo, a boca vai murchando, né? Sim. E outra coisa que é importante, todo mundo saber aqui, para ninguém ficar com isso.
Todos nós somos assimétricos. Não existe ninguém 100% simétrico. A gente consegue melhorar isso? Consegue, né? Então, por exemplo, o exercício vai ser o mesmo para o rosto. Só que, de repente, por exemplo, do lado direito eu vou fazer mais vezes e mais intenso do que do lado esquerdo. Porque do lado esquerdo, por exemplo, ele já está mais fortificado. Isso tem muito a ver com a mastigação. Então, a grande maioria das pessoas mastiga de um lado só. A grande maioria das pessoas. Dificilmente as pessoas mastigam dos dois lados, né? E é fundamental você mastigar dos dois lados. Por quê? Porque aí você, cada vez que você está mastigando, você está fazendo um exercício, né? Tanto que chama atividade mastigatória. É um exercício. Então, imagina, se você só faz exercício de um lado, você só está fortalecendo aquele lado. O outro lado vai ficando cada vez mais flácido, caído. Então, essa assimetria vai ficando cada vez mais evidente. Porque a assimetria, ela existe. Só que a gente consegue dar um equilíbrio para ela. Né? Quando sabe disso. Quem não sabe disso vai ficando cada vez mais assimétrica e mais visível a olho nu, assim, entendeu? De bater o olho e você saber. Então, isso é importante também. Bom. Bom, você que está aqui com a gente até agora é porque você está curtindo. Então, deixa o seu like, compartilha esse vídeo com um monte de gente aí, ó, que está querendo deixar de usar um botox, está querendo usar os preenchimentos e ficar mais bonita de forma natural, só corrigindo algumas coisas que a gente faz no nosso dia a dia e que a gente nem tem noção. Então, gente, compartilha, deixa o like e se você ainda não se inscreveu, aproveita e se inscreve também. Doutora Alessandra, conta pra gente alguns mitos. Existem alguns mitos com relação à fonoaudiologia estética, ou que as pessoas falam e que não tem nada a ver uma coisa com a outra? Alguns mitos. Que seja com a estética, por exemplo. E que a gente consegue desmistificar com a questão da fonoaudiologia. E Lívia? As pessoas não chegam perguntando, e se eu fizer isso, se eu fizer aquilo, ou são mais mesmo com problemas funcionais? Não, são mais problemas funcionais mesmo, né? E pode ser tanto funcional quanto funcional orgânico, né? Se tem alguma questão orgânica associada também. Como assim? Uma questão orgânica, por exemplo, uma pessoa que tem quadros alérgicos, por exemplo, né? Então sofre com rinite, com sinusite, com bronquite, esses quadros alérgicos, eles podem ser tratados moderadamente, mas eles nunca são curados. Uma vez que você tem rinite, você vai conviver com ela o tempo inteiro, né? A vida inteira. Então, esses quadros, eles pioram um pouco mais a funcionalidade de cabeça e pescoço, né? Então, por exemplo, a pessoa geralmente, daí surge uma amígdala e uma adenoide, por exemplo, então aí tem que fazer um processo cirúrgico, isso atrapalha na respiração. Então, o orgânico instalado, ele contribui ainda mais para a dificuldade do funcional. E aí, inclusive, para toda a questão de crescimento ósseo e muscular. Então, isso também tá inteiramente ligado. Porque o osso, ele continua crescendo? Não, ele vai crescer até um determinado ponto enquanto criança, sim. Mas, por exemplo, quem tem esse processo já nasce com esse processo é nato. Dificilmente você vai pegar um quadro alérgico depois. A criancinha de 1 ano, ela já apresenta um quadro alérgico. Então, ela vai convivendo com isso até toda a formação de cabeça e pescoço, né? Então, é importante isso. Por exemplo, quem tem apneia, né? Quem tem apneia, muito provavelmente tem alguma questão orgânica associada. Então, tem um quadro alérgico, ou então foi uma criança que teve que fazer uma cirurgia de amígdala e adenoide, ou tem um desvio de septo, né? Quando a gente também tem o desvio do septo, que o septo é esse osso do nariz. Quando a gente tem esse osso desviado, imagina, tá desviado. Então, tem um lado que tem uma passagem maior de ar e um lado, coitado, que ele quase não consegue entrada e saída desse ar, né? Então, fica difícil a respiração. Então, ele não consegue respirar normalmente pelas duas narinas. Então, isso atrapalha bastante também, né? E aí, isso vem ao longo do tempo desenvolvendo e aí a pessoa desenvolve uma apneia. Dificilmente uma criança vai ter uma apneia, mas um adolescente vai ter. E um adulto também. Porque é um processo, né? Vem vindo essa parte toda orgânica. E aí fica associado, fica linkado. Ah, tá. Então, a apneia não necessariamente só questão de obesidade. Não. Mas a questão respiratória também. Não, pode ter uma questão respiratória, uma questão orgânica associada.
Sim. E tem apneias e apneias, né? Então a gente também tem graus de apneias. Tem apneias que, por exemplo, só com os exercícios fonoaudiológicos a gente consegue reduzir bastante isso. Agora tem a apneia que ela é mais severa e aí precisa do aparelho, né? Que é o CPAP. Que aí a pessoa precisa dormir com este aparelho para conseguir ter uma noite tranquila e o companheiro também. Também. Exatamente. Porque, nossa, sono é tudo, gente. Sono é vida. E detalhe, sono tem tudo a ver com beleza, né? Tudo a ver com beleza. Quem não dorme bem, não acorda bem, né? Com beleza em todos os aspectos, porque quem não dorme bem também não consegue emagrecer, né? Não consegue Quer dizer, nada, tem tudo né? a ver, porque tem os sono hormônios e tem toda essa... extremamente importante, sim. Mostra pra gente, pra dar uma palhinha do que vem por aí. Doutora Alessandra vai fazer parte da nossa segunda temporada. E na segunda temporada a gente vai falar sobre beleza. E lá ela vai mostrar pra gente diversas massagens ou manobras pra gente ficar mais bonita. Inclusive com os produtos da Vegan Health. Mas mostra uma palhinha pra gente vamos ver, da ruga da testa, né? Que essa é o que mais incomoda. Que mais incomoda. E que começa por aí. Como que a gente faz um exercício que a gente pode fazer aí todos os dias para amenizar essas belezinhas? Então, um exercício que é super básico, né? E que ninguém acredita nele, mas ele funciona. O que eu falei? Falei que a ruga aqui, ela vem nesse sentido, certo? Então, a gente tem que fazer o trabalho no sentido contrário. Quando a gente faz o trabalho nas fibras do músculo, a gente tem que fazer de acordo com o nascimento das fibras dos músculos. Então, ó, aqui estão os músculos, certo? Então, eles estão nessa direção vertical, só que em ruga nessa direção horizontal. O que a gente vai fazer? A gente vai fazer a manobra pro músculo vertical. Então, a gente vai puxando essa musculatura. E com uma certa pressão. Tá dando para ver? Tá. Com uma certa pressão. Então, a gente vai puxar o músculo. Para quê? Para a gente favorecer a força da fibra do músculo. Quanto mais forte, quanto mais fortificada essa fibra muscular estiver, menos condições de enrugar. Quantas vezes a gente faz isso por dia? A gente pode fazer isso o dia inteiro, todos os dias. O dia inteiro, não tem nada fazendo, estamos conversando. Exatamente. Por exemplo, então, você estamos conversando, pode fazer no banho, pode fazer, por exemplo, antes das refeições, ou então junto com a escovação de dente. Escovou o dente, vai lá, na frente do espelho, 2 minutos. Você vai fazer umas, 30, 50 vezes. Pronto. Acabou. Você vai ver como você vai ver na sua testa ficando diferente. E o importante também é que, assim, quando a gente cuida da musculatura, não só na questão da fortificação que acaba vindo à tona, que acaba aparecendo e tal, mas é como se você tivesse dado um glow pra pele, assim, sabe? Porque ela dá um up pra pele, mas porque a gente fez um trabalho muscular. Então, você acaba ficando dando um up assim mesmo, dá uma levantada na expressão. Exatamente isso. A pele fica mais iluminada, entendeu? Mais bonita. Isso ajuda a sobrancelha também? Já que a gente faz esse movimento? Sim, e você pode puxar a sobrancelha, inclusive. Você pode vir daqui para puxar. Tem gente que tem a sobrancelha muito caída, né? Eu tenho essa pele aqui muito caída. Eu acho que isso aqui só tirando, né? Puxar, Infelizmente, não tem manobras para ela. Não tem nada a ver com tanto que eu pisco. Isso é a idade mesmo. Infelizmente, tem coisas que a gente tem que... Tem gente que faz, por exemplo, a sobrancelha com cera, né? Então, imagina. É verdade. Puxando, eu não gosto de fazer nada com cera. Bom, aliás, qualquer coisa com sobrancelha cera não é bacana. Não, e, por exemplo, com a sobrancelha em especial. Porque mesmo com a pinça, você vai puxar, não tem jeito, você vai puxando. E aí, o que você faz? Você puxa pra frente, né? Então, cada vez que você vai puxando pra frente, ela vai ficando cada vez mais caidinha, tadinha. Então, não tem jeito. Nem que eu estique? Não. Tá puxando, né? Vai puxando, não gente, tem jeito. Pra ficar bonita, porque a gente faz fica isso feia. Muitas vezes, né? Não é... Se você, por exemplo, esticasse e conseguisse puxar o pelo, ok, mas você vai fazer isso toda vez? Não sei se dá certo isso. Não sei, porque toda vez que eu vou fazer, eu peço. Estica, porque dói muito, pelo amor de Deus. Horrível. E detalhe, eu tenho alergia, então eu fico toda empolada. Não é porque ele me feriu ou porque puxou, não, é porque empola. O porozinho ali, ele parece que ele inflama, ele... Mas por que você não passa como chama? Quando a gente vai... Anestésico? É. Nunca pensei.
Porque você tá lá no salão, sentada, resolveu fazer o pé, lembrou que tem a sobrancelha. Você vai na sobrancelha, né? Lembrou que tem não sei o quê. Você vai no... problema, né? E aí, quando você vê, você fez tudo, né? Você fez tudo. Mas aí só se eu tiver... Mas o anestésico é vida. Eu só faço com Você anestésico. Eu odeio tirar a sobrancelha. Eu tiro porque, assim, tem que tirar, entendeu? Mas eu também não gosto, eu tenho que tirar. Outra coisa, buço, né? Todo mundo vai lá na série, puxa o buço. Também não tem jeito. Então, assim, e tem coisas que a gente não vai deixar de fazer. Você vai deixar de fazer a sobrancelha? Não. Eu, por mais que eu odeio, também não vou deixar de fazer a minha sobrancelha. Então, mas a gente tendo a consciência que a gente pode fazer determinados exercícios, determinadas manobras e colocar isso no nosso dia a dia, pronto. Que aí você compensa a puxada que você dá, entendeu? Uma coisa vai compensando a outra. Mas é sério, é verdade. Mas porque verdade. tem que ser, igual a academia. É que nem mesma quando você vai na academia, você nunca mais vai comer um sanduíche? Você nunca mais vai comer um pedaço de pizza? Claro que vai, pelo amor de Deus, né? Mas você vai na academia para poder fazer a manutenção dessa musculatura. Exatamente. Pensando nisso, é exatamente a manutenção de cabeça e pescoço. Então, tá. Então, na verdade, temos que pensar na nossa língua. Esses exercícios vêm pra frente com as... Isso é só um spoiler, gente. Mas outra coisa que eu queria falar, eu já falei aqui, vou falar de novo, né? O celular. Então, assim, a gente usa esse celular quase 24 horas por dia, né? Levanta ele. Ó, põe aqui, levanta ele, né? Não precisa ficar aqui, porque você fica aqui, não tem jeito. Imagina cada vez que você for pegar... Vamos ser mais chique, né, gente? Vamos ser chique? Vamos ser mais chique, Vamos ser chique. A gente olha o celular com a cabecinha Outra coisa, pra cima. usa óculos, gente. Bota o óculinho, bota. Não fica assim o tempo inteiro, assim. Até porque tem tanto óculos lindo, a gente fica chiquérrima, cheia de estilo. Aí você bota você vai o rostinho contribuindo com você mesma. Né? Exatamente, porque no final das contas todo mundo fala, ai, a mulher fica bonita para os outros. Ok, pode ser, todo mundo gosta de ser elogiado e que as outras pessoas vejam que a gente tá bonita. Óbvio, todo mundo é assim, não é a mulher. Todo mundo é assim. Mas, ao mesmo tempo, a gente também tem que pensar que a beleza é pra gente se sentir bem. Sim, entendeu? Pro nosso bem-estar. Exatamente. Pra gente se sentir bem, pra gente ter prazer em fazer as coisas, pra nossa autoestima estar melhor. Então, vamos ser um pouco mais chique, gente. Vamos olhar pra cima, vamos botar um óculos mais bonitinho, mais elegante. É sobre isso. Né? É sobre isso, porque Exatamente. não vamos fugir. Não. Então, vamos pelo menos retardar ou fazer de formas mais naturais. E também, como a gente vai fazer esses exercícios mais pra frente, a gente também vai ter alguns produtinhos que vão ajudar a gente pra caramba nisso. E que são produtos naturais, veganos, sem um monte de ingrediente ruim que encontra por aí em outros produtos. Mas isso é uma conversa para uma outra temporada. Mas só falando que você desenvolveu um produto muito bacana pra papada. Pra papada. Conta! Tem esse produto pra papada que foi desenvolvido pra gente aprender a fazer as manobras com a papada. Não vou dar spoiler. Pra gente fazer as manobras com a papada e esse produto que ajuda muito. Por quê? O que acontece? A gente esquece da musculatura do pescoço, né? E quando a gente passa esse produto que a Lívia desenvolveu, ele dá uma bem leve, né? Ardência, posso dizer, um frescor. Então, a gente lembra que essa musculatura daqui está aqui, existe. Então, a gente também, isso já fica uma dica aí pra gente não ficar o tempo inteiro abaixando esse pescoço. Exatamente. Né? Foi a pedido da doutora Alessandra, que eu acho que eu vou botar, na próxima leva, eu vou botar By Alessandra Amaral. Mas ele ficou muito bacana, um produto bem legal. Que bom, que bom. Mas, pra gente finalizar, conta pra gente, o que pra ter saúde não pode? Pra você, pra ter saúde não pode o quê? Não pode deixar de se cuidar, não pode deixar de se gostar, não pode se deixar de lado. Eu acho que a gente tem que ser a nossa prioridade, assim, em todos os sentidos, né? Não só no sentido da saúde, mas em todos os sentidos, do nosso bem-estar, da nossa qualidade de vida, procurar fazer coisas que são gostosas, que deixem a gente felizes e agradecer, né? Eu acho que agradecer também é uma coisa super importante. Eu acho é um sentimento poderosíssimo. Exatamente, poderosíssimo. E é surpreendente a gente descobrir que a fonoaudiologia não tem apenas a ver com falar de forma correta, né? Não. Tem muitas outras funções que a gente vai trazer aqui para vocês em vários outros episódios. Antes de mais nada, muito, muito obrigada pela sua participação, por estar aqui compartilhando com a gente informações super diferentes e que pouca gente sabe. E esse é o objetivo do Pod Vegan, trazer informação que muita gente precisa conhecer e não sabe. Por isso, você já curtiu? Já compartilhou com seus amigos e familiares? Já se inscreveu? Então vamos lá, né, gente?
Antes disso, quero deixar um spoiler. O nosso próximo episódio vai ser sobre nutrição vegana sem suplementação pode vegan. Um beijo, gente, e até a próxima segunda.